Pastor Carlinhos, graça e paz, boa noite, seja muito bem-vindo. É uma E aí, meu alegria irmão, tudo bem? também. Então, eu Tô- estava apresentando aqui, falando, e aí eu vou deixar que o senhor fale melhor a seu respeito. Esse espaço, pastor, é o espaço em que nós estamos discutindo alguns temas de relevância para o relacionamento da igreja e a cidade. Nós já tratamos do tema do racismo, já tratamos sobre a questão da ecoteologia, conversamos sobre os moradores em situação de rua. Então, são sempre dentro dessa perspectiva, como a igreja se relaciona com esses temas. E essa noite, o senhor, estamos com a alegria de tê-lo aqui conosco para tratar sobre o tema da justiça de Deus. Eu sei que o senhor já está trabalhando sobre esse tema também, então eu acredito que a gente vai ter um bate-papo bem interessante a esse respeito. E eu queria já passar a palavra para o senhor, para que o senhor possa se apresentar para a nossa comunidade de fé e também já para que eles possam conhecê-lo um pouco melhor. Eu acredito que a maioria dos nossos irmãos já o conheçam, mas fique à vontade. Privilégio estar com você. Obrigado aí pelo convite, por essa chance extraordinária. Trabalhar esse tema com pessoas que têm a história e a vida numa igreja como a Metodista é sempre muito legal, muito encantador, e porque esses temas estão no DNA de toda a história e de toda, inclusive no contexto brasileiro. Tenho muitos amigos e amigas dentro do mundo metodista, isso me encanta. E aprendo muito com todos vocês, né? Meu nome é Carlinhos, é assim que o pessoal me chama, né? Sou nordestino, nascido no Ceará, amo essa região do Brasil, tenho apreciação, muito carinho por todo esse país, mas olho para o meu país sem nenhuma fronteira, sem nenhum escudo e sem nenhuma bandeira que possa me separar de outros seres humanos. Afinal, todos e todas somos filhos e filhas de um mesmo Pai e habitamos nesse universo, porque é o universo que Deus deu para a gente viver aí durante uma temporada da vida e da existência. Considero-me um aspirante de seguidor de Jesus, estou aí caminhando nessa jornada, né? Sou um aprendiz de seguidor do Jesus do Nazaré e me encanto com a vida, sou um ser humano encantado pela vida, gosto de existir, gosto de viver. Bem, estamos aqui juntos, não é? E já tem um pessoal chegando, pastor, uma alegria mais uma vez, queria registrar mais uma vez a alegria de poder compartilhar esse momento com o Senhor. Né? Então, e é um tema que nos desafia. A gente vai falar sobre justiça de Deus. Eu confesso, é, como a gente falou um pouquinho a respeito naquele curso do Viva com Justiça, o senhor falou um pouco sobre isso, e eu estava lá ouvindo, e isso foi extremamente. Depois, né, passei ainda alguns dias pensando e rememorando, trazendo à memória algumas colocações que o senhor fez, e eu acredito que essa noite a gente vai ter mais ou menos algumas questões para que a gente possa voltar a refletir sobre elas. Né? Então, eu queria trazer uma primeira questão, que é a questão sobre como a gente definir essa palavra justiça, né? De como o evangelho pode falar alguma coisa a respeito dela. Eu coloquei essa pergunta, pastor, para três segmentos, que para mim são três, né? Não necessariamente um só. Eu coloquei a questão sobre o tema justiça. A igreja, e aí é proposital essa separação, a igreja, os evangélicos e o evangelho de Jesus de Nazaré. Tem algo a falar a respeito? A igreja, fala de novo por aí. A igreja, os evangélicos e o evangelho de Jesus de Nazaré. Ah, tá. Tem algo a falar a respeito? Entender a igreja tem uma perspectiva que é quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Historicamente, a primeira experiência do que Jesus está propondo é a vivência dele com a primeira geração de discípulos. Então, aquela vivência de Jesus e a primeira geração de discípulos é um sinal do que ele está chamando de igreja, que é um grupo de pessoas que vive de um certo modo em peregrinação, pessoas que alguns, tudo indica, têm sua residência, têm seu trabalho,
o Mateus, que um tempo abandona as coisas que fazia, mas o Teófilo tudo indica que não, e outras pessoas que vão se agregando a essa comunidade, a essa nova experiência de vida, que na verdade Jesus está propondo uma espécie de fermento social que se infiltra na cultura, que se infiltra em todos os espaços da existência humana. Então, essa é uma maneira de compreender a igreja, essa vivência de Jesus e a primeira geração de discípulos, pessoas marcadas pela vida do Deus revelado no Jesus de Nazaré, que é o Deus que humildemente ama, uma espiritualidade que sinaliza mansidão e amor, justiça, espírito de reconciliação, reconciliação intencional, são construtores da paz, são pacificadores, especialistas na construção da paz, pessoas com pureza de coração, pureza de alma, e com muita tenacidade, gente muito firme, gente com muita tenacidade. Jesus diz, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então, pensando no perfil humano, é mais ou menos assim, em rápidas palavras, é mais ou menos esse perfil que está muito baseado no perfil do Jesus de Nazaré. Pensando em nova sociedade, é uma sociedade, por exemplo, alguns sinais dessa sociedade, é uma sociedade que só se percebe na primeira pessoa do plural. Pai nosso, pão nosso, 2 ou 3 reunidos em meu nome. É uma nova sociedade que se percebe em primeira pessoa do plural. É uma nova sociedade que reconhece a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não para teologicamente citar a Trindade. Eu acho que esse é um aspecto mais interessante da Trindade, é que essa nova sociedade reconhece uma experiência supracultural ou fora da cultura humana, onde não existem maiores e menores. Os três são iguais. De tal forma que às vezes nós não conseguimos descrever numa figura geométrica a posição dos três. Quem sabe a melhor figura seria um círculo, sinalizando assim que a igreja é essa sociedade circular, onde ninguém é maior do que ninguém. Mas estamos em culturas onde existem maiores e menores. E estando na cultura onde existem maiores e menores, se essa cultura tem o fermento do evangelho, ela terá uma hierarquia invertida. Os maiores serão menores, os menores serão maiores, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, ainda que, tendo algum tipo de organograma, se é igreja como Jesus está propondo, esse organograma é pelo avesso, ele é invertido. E aí tem a outra igreja, que é chamada igreja institucional, seja católica, seja protestante, católica, ortodoxa, dentro do protestantismo, o neopentecostalismo, os pentecostais, as igrejas reformadas ou históricas, aí por aí vai. Mas Travado aqui. Vamos tentar retomar aqui o contato com o pastor Carlinhos, acredito que, né? não sei se foi na tua internet ou na minha aqui, mas eu vi que tinha alguma É, coisa circulando aí procurando foi. você, né? Ficou um Então, pouquinho e fora aí do ar. evangelho, né? E aí evangelho é essa mensagem, essa nova notícia sobre essa nova sociedade. Aí o evangelho é uma síntese dessa nova sociedade. Ou seja, o que eu estou falando aqui, tentando descrever sobre essa igreja que é a experiência de Jesus e a primeira geração de discípulos, de alguma maneira já é essa boa notícia, essa boa nova, que é possível a gente conhecer um Deus que humildemente ama, através do Jesus de Nazaré, a conhecer um Deus que é manso e humilde de coração, a conhecer um Deus que, para vencer toda a violência dos desumanos, expressa amor até as últimas consequências. E aí, vencer para Jesus não é odiar, vencer para Jesus não é matar as pessoas, vencer para Jesus não é destruir os seus opositores, vencer para Jesus é vencer a tentação de odiar, é vencer a tentação de matar seus inimigos. Então, Jesus é vencedor porque consegue amar até as últimas consequências e no teste mais duro e mais difícil da vida, continuou amando e amando até o fim. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Então, assim, em resumo, é mais ou menos isso, né? Bacana. Eu fico sempre impressionado porque a gente muda um pouquinho a perspectiva sobre muita coisa.
principalmente quando a gente pensa a questão de o que é, como Jesus venceu na cruz, né? O triunfo de Jesus na cruz tem muito a ver com esse triunfo contra o ódio, contra a justiça humana, e aí ali prevalece também isso que a gente está conversando aqui, que é a justiça de Deus. Pastor, tem uma outra palavrinha que vem acompanhada de justiça, que eu queria trazer aqui para a gente conversar um pouco. Justiça social. Quando a gente fala do tema de justiça social. Isso tem a ver com os discípulos de Jesus? Os discípulos e as discípulas de Jesus. Tem alguma coisa dessa palavra justiça social? E assim, hoje a gente vê que tem muita discussão a respeito dessa palavrinha. Se tem ou não a ver com os discípulos e discípulas de Jesus. Essa palavra justiça social é agenda ideológica de alguém ou seria a gente poderia colocar como na agenda do dia do Evangelho? Ah, quando Mateus procura fazer um suprassumo ou uma síntese da mensagem de Jesus, que é chamado Sermão do Monte, ali no capítulo 5, 6 e 7, né? Quando ele vai fazer essa síntese, ele começa com as virtudes. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. E aí vem as 3 primeiras virtudes que dizem respeito a dimensões da nossa interioridade. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, essas 3 primeiras virtudes, elas dizem respeito às nossas dimensões da interioridade. Mas quando Jesus vai falar das nossas relações, a primeira virtude que ele apresenta é a virtude da justiça. A virtude da misericórdia é importante, a construção da paz, sem dúvida nenhuma, mas a misericórdia só é possível ser praticada, ou não é que é possível, só é necessária ser praticada quando nós estamos num mundo de injustiça, quando tem pessoas sofrendo e sendo maltratadas, passando necessidade, aí nós somos levados a colocar as nossas coronárias, a nossa emoção, as cordas do coração na miséria do outro. A palavra misericórdia vem de corda, coronária, coração, na miséria. Então, mas isso só acontece por causa da injustiça. Ou seja, a primeira virtude que diz respeito a questões sociais ou aos nossos relacionamentos é felizes os que têm fome e sede de justiça. Está aí no pacote das virtudes e isso diz respeito ao Evangelho. Logo adiante, Jesus vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, o reino de Deus tem uma justiça peculiar, que ele vai chamar o reino de Deus e a sua justiça, ou a justiça do reino, que é uma justiça peculiar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as demais coisas, como algumas pessoas citam, e todas estas coisas, porque são estas coisas do Sermão do Monte. Quais as coisas que são acrescentadas quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça desse mesmo reino? A singeleza das aves dos céus, a beleza dos lírios do campo, saber que somos supridos de todas as nossas necessidades, porque valemos muito mais do que as aves e do que os lírios, é isso que Jesus diz, né? Então, e aí também nesse mesmo bloco, né, ele vai dizer logo no começo, ainda no capítulo 5, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Inclusive, daqui a pouco a gente pode estender um pouco mais o que é essa justiça que excede a do escriba e fariseu. Que justiça é essa que é maior do que a justiça de um decano da jurisprudência? Que justiça é essa que vai para além da academia onde as pessoas estudam sobre justiça? Que justiça é essa que excede em muito a dos escribas e fariseus, né? E cuidado para não praticar a justiça diante dos homens para ser visto por eles ou aplaudido por eles, como fazem os hipócritas da religião. Então, tem toda uma indicação de justiça nas nossas relações sociais ou nas relações com os seres humanos, que vai para além, ou, se não para além, desculpa, que é inspirada nessa mesma justiça de Deus para todos nós. Pastor, nesse sentido, só para voltar um pouquinho no tema da questão da justiça social, quando o senhor fala dessa justiça do reino, me parece que tem alguma coisa a ver com o que hoje a gente pensa ser justiça social. A justiça do reino de Deus, essa justiça de Deus, ela é também uma dimensão, em algum sentido ela pode ser interpretada como justiça social, ou não tem nada a ver com isso? Não, é só pegar o Salmo 82, por exemplo, deixa eu só
assim, para citar o Salmo 82, que fala dessa injustiça que é cometida com poderosos contra os pobres e sofridos, né? E aí isso é tudo social, especialmente quando fala lá dos profetas, né? Os Uhum. profetas são encantadores nesse aspecto, né? Agora, é sempre uma justiça que pede também amor e misericórdia. Inclusive contra os injustos, não é isso? Exatamente, porque essa é uma coisa bonita, né? É uma palavra que eu não sei se vai existir em português, mas está num textozinho que eu escrevi, que é autodesdiabolização, né? Então, o injusto pode se autodesdiabolizar. O cara está meio que diabolizado, endemonizado, né? E aí ele pode se desdemonizar ou desdiabolizar, o opressor. Ele tem a Humanizar. chance Acho que de talvez a palavra diabolizar, desdiabolizar. É primeiro tirar o diabo que está dentro dele, o tirar, demônio. tá? Desdemonizar. Talvez ele precise se reumanizar. É, se reumanizar, se reencontrar com a vida e tal, né? Então é nessa. Então tem tudo a ver com as dimensões sociais e a defesa do sofrido. Deixa eu ver, só para você ver aqui o Salmo 82, eu vou sair um pouquinho da tela aí, mas aqui, está aqui, ó. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Então, quando diz fazer justiça ao aflito e necessitado, é justiça social. Salmo 82, estou lendo do 2 em diante. Né? Uhum. O 4 é livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Tirai-o da mão dos ímpios. Bem, é Bem, isso, e aí vai ser, é só ir para os profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias, Amós, Abacuque, né? então é assim, E, são interligadas, né? Olha, pastor, tem uma outra palavrinha que é a palavra justiçamento, que a gente usa geralmente para falar a respeito de fazer justiça com as próprias mãos, né? E aí eu acho que o que seria interessante a gente comentar a respeito, porque assim, é, nós vivemos num cenário de muita violência, tanto de violências como num cenário de muita violação de direitos. Aí eu pergunto, né? Mateus, no Sermão do Monte, vai falar em ter fome e sede de justiça, certo? O que seria esse ter fome e sede de justiça? Esse fome e sede de justiça tem alguma coisa a ver com justiçamento? Né? O que não, seria fome e sede de justiça? Eu estou fazendo essa pergunta, é meio absurda, claro, mas claro para deixar bem claro, né? legal. Esse justiçamento tem alguma ligação com o Evangelho? Uhum, uhum. Ah, o, o fome e sede de justiça, no meu entendimento, é primeiramente o reconhecimento que a justiça está somente em Deus. Quando a gente lê Mateus 5, é feliz os pobres de espírito, felizes os mansos, felizes os que choram, felizes os pacificadores, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração. Sobre todos vem uma afirmação positiva, como se por causa, claro, da graça de Deus e do Espírito Santo nós temos. Mas tudo indica que a justiça é um aprendizado contínuo, são acertos e erros na caminhada. Né? E aí, humildemente, a gente precisa saber que todos nós temos fome e sede de justiça e só Deus é o Deus plenamente justo. O perigo do justiçamento é porque eu posso, com as minhas próprias mãos, baseado num julgamento, e posso julgar de forma equivocada e errada, querer matar o outro, destruir o outro. Geralmente, o justiçamento ele parte da pressuposição que eu preciso eliminar o outro, ou penalizá-lo de maneira muito violenta. Geralmente, o justiçamento vem nessa direção. É como, por exemplo, a história daquela senhora apanhada em adultério. A gente até pode falar um pouco sobre isso mais adiante. A senhora é apanhada em adultério. Eu nem gosto de falar como as pessoas dizem, porque lá na lei diz que era para apedrejar os dois que fossem apanhados em adultério. E aí o pessoal reclama, trouxeram a mulher, não trouxeram o homem. Eu fico assim, receoso de, usando esse tipo de argumentação, dizer, ok, então sendo os dois podia apedrejar. Não podia apedrejar era nenhum. Não podia, porque do jeito que estava escrito não adulterarás, estava escrito também não matarás. Então aquele é um tipo de justiçamento, que é você traz, a senhora foi apanhada em flagrante adultério,
e tudo indica que não foi flagrante porque alguém foi lá, não, os caras já sabiam. Eles queriam pegar Jesus em falha, sabia onde é que aquela senhora vivia, sobrevivia da negociação do corpo, né? Então ela foi apanhada e trazida à presença de Jesus. Da mesma forma como no julgamento de Jesus, Roma teria que dizer alguma coisa, naquela ocasião os caras queriam que Jesus decretasse o apedrejamento, seria uma espécie de justiçamento, Sim. sem passar pela liturgia plena de um julgamento. Então, digamos que legalmente aquilo fosse aceito. Não estou dizendo que é justo, estou dizendo que é legal. Estava na lei, era legal. Por isso que a justiça dos discípulos, é mais adiante que eu quero falar, aonde que nesse texto a justiça dos discípulos é maior do que a dos escribas e fariseus hipócritas. Então, o justiçamento é um perigo muito grande. E ele é muito comum nas facções, né? É muito comum. O justiçamento acontece nas facções com muita natureza. O traidor, né? O cara que não foi fiel ao chefe, ele padece o justiçamento dentro das regras da facção. Então, nem pensar. A fome e sede de justiça vai noutra direção. A fome e sede de justiça a partir da maneira como Deus nos julgou. Deus não nos julgou colocando na sarjeta, na miséria e na desgraça. Deus nos julga trazendo para perto dele. O ladrão que estava perto de Jesus, ele está no cenário do Calvário. Mas o que Jesus faz com ele é trazer para junto de Jesus. E essa é uma coisa bonita da justiça do Evangelho. Não é punir para colocar você na maior desgraça e mais distante. É trazer para perto de Deus, porque no Evangelho eu sempre digo que eu conheço um Deus que ama poderosamente. Eu não gosto da ideia do Deus poderoso, eu gosto da ideia do que ama poderosamente. A grandeza de Deus e o poder de Deus é na sua capacidade de amar. Então é o Deus que ama poderosamente. E aí é outra justiça, totalmente diferente do justiçamento, totalmente diferente. Eu fiquei pensando algumas coisas aqui, mas, por exemplo, nessa definição, ter fome e sede de justiça talvez seria muito mais aplicar aquele que cometeu alguma falha, ou aquele que cometeu, que feriu alguma questão de injustiça, né, cometeu alguma injustiça, seria, essa fome e sede de justiça seria aplicar ao legislador e não àquele que tem culpa, de certa forma. Ou sofrer junto com ele. Travou de novo. Ou sofrer junto com aquele que errou as consequências dessa injustiça. Tem a ver com isso? Não sei se. Acho que deu uma falha na internet do pastor Carlinhos novamente. Deixa ele voltar. Carlinhos é sempre desafiador, meus irmãos e minhas irmãs. Ele coloca algumas questões que deixam a gente refletindo por muito tempo. E quando fala de justiça, então, aí é que a gente se sente mais desafiado. Caiu aqui a conexão dele, eu vou retomar. Só para vocês terem uma ideia, né, ele coloca, uma vez a gente conversando em um outro momento, eu estava retomando aqui a questão, caiu a conexão, pastor? E aí o senhor falando sobre essa questão da justiça, né, de fome e sede de justiça, eu me lembrei de uma pergunta que o senhor fez no outro encontro que a gente teve tratando desse tema, que o senhor falou, perguntando para mim como advogado, como é que na minha atividade a minha justiça poderia, o meu trabalho como advogado excedeu a justiça dos escribas e dos fariseus. Aí eu estava lembrando dessa sua fala e vendo que a atividade do advogado, na maioria das vezes, ele lidar com o direito e não com a justiça. Eu acho que esse é outro tema para a gente refletir. E às vezes tem pouco a ver com justiça. O direito tem muito mais a ver com a vontade dos legisladores do que com a vontade, com a fome e sede de justiça. Mas eu acho que seria um outro momento para a gente discutir sobre isso. Deixa eu seguir aqui, estava formulando outra questão. Por exemplo, como discípulo e discípulo de Jesus podem se portar, pastor, diante de situação de injustiça. Como nós, né, discípulos e discípulos dessa teologia do amor,
da Isso. teologia, como é que a gente pode se portar nessas situações de injustiça? Eu não sou do mundo do direito, né? Mas assim, voltando um pouco sobre isso, né? Você tem a justiça retributiva, você tem a justiça punitiva, você tem esse caminho da justiça que é a tentativa de reabilitação, de reconstrução da vida, Uhum. especialmente Restaurativo. nas aplicações destinadas a adolescentes, a jovens infratores que estão em conflito com a lei, que têm menos de 18 anos, né? E A aí, por justiça. exemplo, e aí o advogado, quem está no direito, digamos que ele é um seguidor de Jesus, aproveitando aí, e é claro, eu não estou falando aqui como um técnico da área, os especialistas aí da área me perdoem, mas o que eu penso é mais ou menos o seguinte, ah, em certas situações, quando a situação, por exemplo, é uma situação de entrever o material, ele diz que a gente tem alguma coisa, algum inimigo por uma questão material, tudo indica que é por questão material, porque ele diz assim: você negocia com o seu opositor, com o seu inimigo no caminho, enquanto caminha, negocia com ele, porque se chegar na mão do juiz, você vai pagar até. Então, tudo indica que Jesus está dizendo para a gente que tem certas questões que a melhor tarefa é a negociação. Eu acho que uma das coisas que o jurista, o pessoal do direito poderia fazer, antes de uma demanda judicial, porque as pessoas não conseguem negociar, mas era propor o que se faz quando se senta à mesa para uma questão que tem, é uma questão trabalhista, é uma questão material. A primeira pergunta que o juiz faz é: vocês têm alguma negociação? Não querem propor tratar da lide? Esse é um aspecto. Outro aspecto é quando acontece um assassinato, quando tira a vida do outro. E aí, nesse caso, o Estado assume para si a lide, o Estado assume para si o conflito. Por que, que o Estado assume para si o conflito? O outro, a família não está perdoado. Esse conflito agora pertence ao Estado. Por exemplo, o cara é de uma facção, mata o filho de uma família, aí a família quer denunciar o cara vai lá, faz um assalto grande, chega para a família e diz assim: eu dou 1 milhão para vocês e vocês tiram essa questão. Não, não tira mais, porque agora é do Estado. Uhum. Aonde é que vai essa justiça que excede, né? Seria a possibilidade de reconciliação, pode ser a possibilidade de diálogo entre essas duas pessoas, o Estado. Uma outra situação, além dessa que seria de reconciliação, eu posso até depois ilustrar com a situação bem pitoresca que eu acompanhei de duas senhoras, né, que uma é a mãe do rapaz que assassinou o filho da outra. E as duas aprenderam a orar juntas e a conversar, porque todas as duas sofriam, todas as duas estavam padecendo. Uma padecendo porque perdeu o filho e uma porque não criou o filho para ser um garoto assassino, para ser um garoto de uma facção. Então as duas sofriam muito. O que é que a lei não conseguia fazer? O que é que o Estado não podia fazer? Trabalhar a reconciliação com as duas e o amor entre as duas, para que elas pudessem se apoiar, porque na verdade eram duas pessoas sofredoras que podiam ajudar uma a outra a despeito de toda a dor e de terem sido machucadas por essas relações complicadas entre os filhos, né? Esse é o que o Evangelho pode fazer, que o Estado não consegue. Por exemplo, o Estado pode, no caso de violência do marido contra uma esposa, uma violência doméstica, o papel do Estado é tentar equacionar essa questão e criar uma distância entre o agressor e a senhora que sofre a agressão. Eu conheço uma magistrada que, decidindo sobre isso, ela continua um papel com as duas pessoas. Criou-se, inclusive, aqui na comarca de Maracanaú, um tipo de movimento em favor dessas famílias, de cuidado, de recuperação, de entender qual é o problema do cara. Geralmente é um cara que é alcoolista ou é dependente químico, e como trabalhar também esse cidadão, e como trabalhar a família. Eu entendo isso como a justiça que vai para além da jurisprudência, que vai para além daquilo que o cara aprendeu na academia. Se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, vai por aí. Desculpa aí ter colocado isso. Então, pensando mais como é que o discípulo deve se comportar, ele deve lutar por justiça com aquele ou com aquela que o direito foi negado. E quando eu digo que é lutar, é estar junto com o outro, né?
para que a voz do outro seja melhor escutada. Cada um tem sua própria voz, cada um tem o potencial de expressar seu próprio grito. E aí podemos ser parceiros, amigos e amigas das pessoas que vivem nessa aflição. Esse é um dos papéis do discípulo. Isso quando a injustiça é colocada do outro lado e ele percebe. No caso do discípulo, em praticar a injustiça, nem pensar. É nunca praticar a injustiça. Se ele é pai de família, tentar ser o mais bondoso, misericordioso e tomar o cuidado para não ser injusto com os filhos e filhas. Se ele é discípulo de Jesus e tem um papel religioso, tomar o cuidado para, como sacerdote ou sacerdotisa de uma comunidade, não praticar a injustiça, porque geralmente a injustiça praticada contra o outro vem de uma instância acima, vem de um poder acima, seja poder religioso, seja poder político, seja poder econômico. Então, quem exerce a injustiça, quem exerce a injustiça, geralmente está num status social acima do outro que sofreu a injustiça. Olha, eu vou lhe colocar mais uma situação dentro dessa pergunta, né, para a gente já, para eu explicar um pouquinho mais sobre o que seria a nossa justiça exceder a dos escribas e fariseus. Mas antes disso, eu queria lhe perguntar, pastor, se olhando para, né, para aquilo que o senhor falou de como deve ser o nosso comportamento ante as injustiças, me parece, eu queria saber se o senhor concorda ou se é uma outra visão a sua, que dentro do que o senhor falou, os discípulos e as discípulas de Jesus, elas precisam sempre, nas situações de injustiça, poder dar voz aos que estão injustiçados, sendo injustiçados, né, ou estão tendo seus direitos negados. Nesse sentido, há uma opção dos discípulos e das discípulas de Jesus. Nas situações de injustiças, qual a opção do discípulo e da discípula? Veja bem, inclusive eu estou aqui com um amigo, esse que está aí luta pela paz, é um amigo meu que é professor de direito, que eu aprendo muito com ele. Depois ele me pega se eu disse a coisa errada. Então, por exemplo, quando disse que a vossa justiça deve exceder muito aos dos escribas e fariseus, duas ilustrações importantes. Uma primeira ilustração, aí eu acho que é mais bíblico do que técnico do mundo jurídico, mas olha que coisa interessante. No capítulo 6, versículo 1 de Mateus, Jesus diz que a justiça ela não pode ser usada para efeito publicitário. Mas não é só a justiça, a oração, o jejum, a esmola. Ele diz, cuidado para você não fazer essas coisas para ser glorificado pelos homens. Eu pensava que esse ato de você, no que diz respeito à justiça, porque com a oração é uma hipocrisia, com a esmola é uma hipocrisia, com o jejum é uma hipocrisia, mas com a justiça vai para além da hipocrisia. A hipocrisia gera uma outra coisa, porque quando eu faço alguma coisa para ser visto pelos seres humanos, e eu lido com a justiça, eu sou aquele que preciso intermediar e ter uma maturidade tal, uma espécie de decano do mundo da jurisprudência, e se o cara é um decano do mundo da jurisprudência, e ele precisa tomar uma decisão, mas ele tem interiormente motivações hipócritas, que é ser reconhecido pelos homens, ou ser reconhecido pelo público, vou usar aqui uma palavra entre aspas, ser reconhecido pelo seu eleitorado, ou pelas pessoas que lhe provocam aplausos, o que é que vai acontecer? Ele vai julgar não pelo critério da justiça, não pelo critério da verdade, mas pela pressão social. Depois que eu comecei a perceber isso, eu fui para a história de Jesus, quando o texto diz que Pilatos queria soltar Jesus, queria liberar Jesus, mas a multidão gritava. E ele, pressionado pelo grito da multidão, não atendeu o critério que na sua cabeça estava dizendo que Jesus não merecia ser julgado. Aí o que é que ele achou? Ele achou que trazendo Barrabás ia livrar Jesus. Mas o cenário estava tão confuso que a imagem de Jesus, na cabeça das pessoas, era pior do que a imagem do Barrabás. E aí o povo preferiu o Barrabás do que Jesus. Então esse é o problema, se a justiça for utilizada com intenções publicitárias. Da mesma forma como a oração não deve ser usada com intenções publicitárias, a esmola, ou a filantropia, o jejum, a justiça também não. Só que, nesse caso, eu presumo que a justiça tem implicações mais sérias. Quem precisa lidar com a tarefa da justiça, cumprir o papel do Estado para exercer a justiça, para praticar a justiça, se ele estiver
com essa motivação interior de ser reconhecido pela sua publicidade, ele, sem dúvida nenhuma, vai estar vulnerável à corrupção, vai estar vulnerável à manipulação e estará vulnerável ao grito e à pressão da sociedade e não ao critério básico e mais profundo daquilo que diz respeito à decisão sábia, inteligente, sobre qual é o caminho mais correto e mais direito para a justiça. Pastor, me veio aqui, eu acho que seria interessante a gente comentar, porque como a gente está falando muito, quando fala sobre justiça, a gente cai muito nessa questão do direito, né? Mas me parece que aquilo que Jesus fala de justiça do reino de Deus, ela tem pouco a ver com o direito e muito mais a ver com a vida, né? Então, aí eu me lembro do texto de Mateus 6,33, que fala pelo reino de Deus e sua justiça. E eu fico me perguntando o que é que Jesus estava falando ali. O que é essa justiça que tem que ser buscada em condição de primeiro lugar, né? Então, assim, o texto diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que justiça é essa? É a justiça do magistério? É a justiça dos tribunais? Mas que justiça é essa? Qual é a justiça de Deus? Ela é primeiramente uma justiça amorosa, que está para além da justiça humana ou do direito humano. Mas ela não é aquém do direito. Passei som, pastor. Ou seja, tranquilo aí, tá ouvindo bem? Não. Aqui está funcionando o som dele. Está funcionando para os demais. Pode prosseguir, pastor. Só para mim é que não está. Vou ajustar o meu aqui. Pode continuar. Quando a gente diz que a justiça do Evangelho está acima ou maior do que a justiça humana ou é mais ampla, ela não anula alguns aspectos do direito. Uma ilustração, por exemplo, que é uma coisa que essa frase aprendi com esse meu amigo que está aí, que é o Arnaldo, né? Por exemplo, todos nós somos iguais perante a lei. Mas nós não somos iguais como pessoa, nós somos iguais perante a lei. Isso significa o quê? Significa que se eu estou numa fila e chega um cadeirante, uma pessoa que tem dificuldade de se mobilizar, para que ele tenha o direito que eu tenho, ele precisa receber na mesma proporção do que foi perdido a ele, ele precisa ter uma compensação a fim de que ele tenha o mesmo acesso que eu tenho. Então, quando diz que todos nós somos iguais perante a lei, isso só acontece se nós praticarmos a equidade. Por exemplo, se eu desfruto do transporte urbano, porque eu posso subir adequadamente Você falando se a justiça e se o direito era a mesma coisa, depende, né? A justiça do Evangelho, ela vai para além do direito, mas o direito também é uma resposta, em muitos casos, a essa justiça do Evangelho. Por exemplo, a conquista que as mulheres têm hoje na sociedade são em lugares por onde passou o fermento do Evangelho. Proteção de crianças e adolescentes, que vai ser uma live que eu vou conversar com esse meu amigo professor, que estava aí há pouco tempo, ele é especialista nessa área e trabalha com crianças e adolescentes. Então, é uma inspiração do Evangelho. Ou seja, esse direito é a inspiração do Evangelho. Se a gente observar, por exemplo, uma pessoa que por uma limitação física precisa de uma compensação proporcional ao que ela perdeu, para ter o mesmo acesso que eu tenho, aí eu falei do transporte urbano, ou seja, eu tenho acesso ao transporte urbano, pernas sadias e tal. Uma pessoa que tem limitações de locomoção, ele precisa de uma acessibilidade, isso é um direito. De onde é que vem isso? Essa ideia de que para o outro que é mais fraco, precisa uma compensação maior, ou uma compensação proporcional à chance que ele não teve. De onde é que vem isso? Vem do Evangelho. Os últimos são os primeiros são os últimos, os maiores são menores, os menores são maiores. Para que quem tem muito não tenha sobra, para que quem tem pouco não sinta falta. E aí Paulo termina o seu texto dizendo para que haja igualdade. Se a gente pega o texto do ponto de vista da exegese, a palavra lá é igualdade. Se a gente faz uma hermenêutica séria, a palavra que cabe é equidade. A ideia de Paulo é equidade. Para que quem tem muito não fique com sobra e para que quem tem pouco não tenha falta. Então, o acesso a esse direito, no meu entendimento, tem fermentos do Evangelho, seja da graça de Deus, seja fruto do amor geral de Deus, e é forte, muito forte no Evangelho. Então, o direito deve atender a essas demandas. Agora, o que é que o Evangelho faz além disso?
Como é que excede a nossa justiça no caso do Evangelho? É a chance que a gente tem, por exemplo, eu conheci um senhor que é da Metodista, em São Paulo, que era capitão, exterminador, que se converteu, e que ele depois passou a cuidar a cuidar de pessoas em situação de rua. Eu conheci esse cidadão numa praça, aliás, desculpa, no viaduto do Pedroso, lá em São Paulo, eu lá conversando com pessoas em condição de rua, quando chegou aquele cidadão alto, bem parecido, saía do trabalho para fazer um trabalho de humanização e de evangelização com aquela turma, né? E quem era esse camarada? Um exterminador. Ficou, se eu não estou enganado, 14 anos detido, né? E na prisão ele conheceu Jesus de Nazaré. Que justiça é essa? Que pega um cidadão desse, desdemoniza, né? E faz desse camarada uma nova pessoa e uma nova criatura e um cidadão batizado de candura, de muita bondade, cheio de ternura, né? Pronto, pastor. Deixa eu colocar mais uma questão, e aí eu já quero convidar também os demais a colocarem algumas questões para o pastor Carlinhos. Nesse sentido... E deixa eu ver, só um instante, eu não sei se eu perdi o raciocínio da tua última questão, porque aí como eu estava ainda focado na história do ônibus, eu continuei. E eu não sei se eu preenchi bem na expectativa sua ou das pessoas o que você tinha levantado. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é a justiça de Deus para Mateus 6,33, certo? Lá em Mateus 6,33, que fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é essa justiça que ele fala lá. E queria englobar nessa pergunta, dentro dessa perspectiva que o senhor falou, até trazendo esse exemplo, de que a gente tem um papel em relação à questão da justiça, tanto para aqueles que estão sofrendo injustiças, como a igreja, né, os discípulos e as discípulas do Senhor, também tem um papel com aqueles que cometem injustiças, né, tanto para os injustiçados como para os injustos. Eu queria que o senhor comentasse, né, como nós, qual o papel da igreja nesses dois sentidos. Veja bem, esse texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele está como se fosse uma pérola, né? uma afirmação final, baseada em vários cenários de injustiça que Jesus falou antes. Está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão já é digno de julgamento. Ou seja, o que é uma coisa injusta? É eu ficar julgando o outro porque matou alguém, quando eu só não matei, por favor, e continue sem coragem. Mas só não matei porque não tive coragem. Eu só não matei porque tive medo das consequências. E é uma coisa séria que Paulo mais adiante vai fazer. Tem gente que não pratica o mal. Não porque não quer praticar o mal. Não pratica o mal porque tem medo das consequências. E graças a Deus que ainda tem esse item. Mas olha que coisa séria. Pessoas que não praticam o mal porque têm medo das consequências. Pessoas que não praticam o mal porque o mal em si é um risco para a própria pessoa. Essas pessoas não praticam, mas elas louvam quem pratica o mal. É gente que a violência está dentro, não tem coragem de praticar a violência, mas gosta de quem faz violência. Ela não quer matar, mas ela gosta de quem mata. E Paulo diz sobre isso, que quem louva ao que faz o mal é pior do que aquele que faz o mal. Paul Fresto, meu amigo, sobre esse texto, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a Bíblia fala de sepulcro caiado e fala de sepulcro aberto. O sepulcro caiado é esse que pratica e esconde, né? E o sepulcro aberto é esse que pratica de maneira cínica. Então, é injusto quando eu condeno o outro, mas a minha interioridade é terrível e perversa. Esse é um aspecto que vai depois falar lá nesse texto. Depois, quando eu julgo de maneira seletiva, ou seja, trouxeram a senhora, não deve apedrejar, por favor, mas trouxeram a senhora e queriam apedrejá-la, não trouxeram o cidadão. Isso é muito evidente. Claro que aí eu já estou falando de João 8, já não estou saindo um pouco de Mateus, mas só para voltar para Mateus. Está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com olhares impuros para uma mulher. Creio que Jesus não está condenando
o olhar e ter uma apreciação ecológica do corpo, seja masculino, do corpo feminino, de olhar para uma mulher bonita e não ter alguma percepção sensual. Jesus não está condenando isso. Eu creio que o que Jesus está condenando é a hipocrisia dos religiosos que tinham suas taras mentais, suas percepções mentais e condenavam as pessoas sem se autocondenarem. Então isso é muito injusto. É tanto que no texto, pode observar depois no texto, que Jesus fala só para o gênero masculino. Aquele que olhar, aquele que repudiar e aquele que casar. E não é casar com a divorciada, é casar com a repudiada. Isso aí já é outro tema. Mas assim, só para dizer que é injusto se eu estou numa sociedade que eu protejo um segmento e com o mesmo critério eu condeno outro segmento. Por isso que a justiça do reino de Deus é outra. Se é para julgar, debaixo do mesmo julgamento. E aí o julgamento não é um julgamento para colocar o outro na miséria, é o julgamento para trazer o outro para perto de Deus. Essa é a coisa mais bela do julgamento. Jesus nos salva na cruz. Ele desce até a nossa miséria, mas ele nos salva trazendo as pessoas para perto dele. A justiça dele é uma justiça que atrai para junto dele. O Deus que pratica justiça em relação ao ser humano é trazendo o ser humano para o ser humano ficar semelhante a ele, ser feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que é uma justiça amorosa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o reino de Deus tem uma justiça com hierarquia invertida. Pensando nas leis, as leis sempre são feitas para proteger. O cara tem foro privilegiado. Por que o cara tem foro privilegiado? Porque quem faz a lei que está lá em cima faz a lei para se proteger. Mas o pobre, o lascado e o perdido, não. E no Evangelho, é esse pobre que é mais protegido, que é mais cuidado. A lei, para que a justiça seja praticada de forma equitativa, ela precisaria ser o contrário. Ela precisaria dar mais direito, mais apoio, mais complacência, mais amor e mais misericórdia com esse sofrido do que com o poderoso. Nesse aspecto, o direito é complicado, porque o direito é injusto, numa sociedade como a sociedade brasileira, por exemplo. Então, no Evangelho, o direito propõe uma compensação nesse aspecto. Então, não é lei para proteger quem é poderoso. O cara que é poderoso tem dinheiro, tem foro privilegiado. O coitado do pobre não tem foro nenhum. Então, nesse aspecto, o direito está equivocado. Ele não é justo como a justiça do reino de Deus. Compreendi, pastor, compreendi. Agora, a segunda parte da minha pergunta, que eu acho que seria interessante o senhor comentar, é qual o papel da igreja em relação aos injustiçados e em relação aos que praticam injustiça, né? Eu acredito que o senhor já falou a respeito disso, mas eu queria retomar para que o senhor deixasse, que eu acho que tem a ver com algo que o senhor queria falar um pouco mais, que é como essa nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Então a minha pergunta é essa. Qual o papel da igreja em relação aos injustiçados e aos que cometem injustiça, né? Os injustos? Pois é. Então, primeiro, como igreja, nós precisamos ser pais mais misericordiosos com os nossos filhos. Num ambiente patriarcal e machista como o nosso, precisa-se ter mais prática de amor, de bondade, generosidade, de candura com as esposas. Sim. E elas precisam, com tenacidade, enfrentar esses caras, que são perversos, que provocam violência psicoemocional, violência física, muitas vezes, né? E aí, como igreja, nós não podemos admitir que essas coisas aconteçam. Como igreja, nós não podemos aceitar que os nossos espaços sejam espaços de pessoas, né? E se aparecer alguém que na sociedade é mais fragilizado, está mais à margem, ele deve ter um lugar tão decente quanto aqueles outros que são bem recebidos na sociedade. É isso que o Tiago propõe. Essa é a tarefa da igreja. E aí buscarmos, de alguma maneira, nos grandes temas, né, estar engajados aí nos movimentos com a sociedade civil para que as pessoas possam ter mais direitos e aí mais acesso aos direitos. É nesse sentido que a igreja de ir mais além. Então, por exemplo, o que está sendo feito agora nos Estados Unidos
é ao mesmo tempo uma coisa bonita, mas é também uma denúncia contra as igrejas ortodoxas dos brancos, que eram pessoas que estavam sempre discriminando, maltratando e prejudicando a vida de toda essa etnia, no caso deles, né, africana, no Brasil também, os afro-brasileiros, né? Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado para que essa justiça, que a igreja possa estar, de alguma maneira, no seu espaço, testemunhando que no espaço da igreja essas coisas não acontecem, essas violências não acontecem, sendo testemunha para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, inspirando, apoiando e se vinculando com os movimentos da sociedade civil organizada para que esses direitos sejam garantidos, porque a justiça do Evangelho excede em muito a justiça da jurisprudência, a justiça dos sacerdotes, das sacerdotisas, dos escribas e fariseus. E não estou dizendo que todos os sacerdotes e sacerdotisas não são justos. Inclusive, na Bíblia, quando fala sobre isso, escribas e fariseus, está falando dos hipócritas. Então, me parece que Jesus aproveita para colocar essa adjetivação, dada a possibilidade de que tinha gente séria naquele segmento. Certo, pastor. Aí eu quero só insistir em como a igreja deve tratar os que cometem injustiça. E com os que cometem injustiça? Com misericórdia, com aproximação, anunciando o evangelho, tentando transformar essas pessoas. Seja o que comete a violência, por exemplo, seja o indivíduo. Eu conheço pessoas que testemunham que depois que encontrou Jesus de Nazaré não conseguem mais fazer as coisas que faziam no passado. E aí eu não estou falando do indivíduo que estava aí com arma na mão, fazendo assalto, eu estou falando de gente que tinha o poder institucional para fazer a miséria e a desgraça do outro, e que tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho do Jesus de Nazaré, que se envergonham de algumas coisas que fizeram institucionalmente, representando uma instituição, seja governamental ou de outra natureza, mas depois que encontraram-se com Jesus de Nazaré e com o Evangelho, mudaram completamente a vida. Então, nós precisamos anunciar a possibilidade de um conde Zinzendorf ter a vida transformada, a possibilidade de um Teófilo da vida, excelentíssimo Teófilo, ter a vida transformada, a possibilidade de um Manassés, bruxo, perverso, complicado para valer, e aí tem um dia a vida transformada, então essa possibilidade de que o Evangelho transforma. Então, a justiça excede a dos escribas e fariseus, porque de um lado ela protege o fragilizado, e do outro lado ela desdemoniza, dessataniza o cara que estava com esse poder desumano e satânico. Essa é a beleza do Evangelho. Eu creio nesse exorcismo, pastor. Eu creio nesse tipo de exorcismo. Pois é. Pastor, pastor Carlinhos, deixa eu ver se alguém colocou aqui. Como ter fôlego e resistência para enfrentar as injustiças e o próprio sistema? A pergunta... Deixa eu... A pergunta do Leonardo. Primeiro decidir que vai ser seguidor do Jesus de Nazaré. Eu acho que essa é a primeira inspiração. Porque é o ser humano mais encantador que eu conheço de toda a história da humanidade, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E aí, quando eu vou para o mundo do catolicismo, quando eu vou para o mundo do protestantismo, e em algumas situações fora desses dois mundos, e observo seres humanos que foram encantadores e que lutaram por justiça, como é o caso de Mahatma Gandhi, que nem era do mundo, oficialmente do mundo da cristandade, nem era do mundo da cristandade protestante, nem do mundo católico, né? E dizia que se os cristãos tivessem lido direito o Sermão do Monte e obedecido o Sermão do Monte, toda a Índia teria se tornado cristã. Esse cara é fantástico, né? No vosso Cristo eu acredito, não acredito é no vosso cristianismo, ou seja, ele tem uma inspiração, ou pelo menos uma admiração pelo Jesus de Nazaré. Então, como é que a gente luta com essas coisas? Primeiro, assumindo a encarnação do projeto de vida do Jesus de Nazaré, para garantir que você nem vai ter uma arrogância diabólica e satânica, o espírito do Lucifer não vai se apoderar de você, ou a desumanidade da hipocrisia religiosa vai se apoderar de você.
e vai continuar resistindo. Depois ter a humildade de que nós não somos sozinhos resposta para as questões da sociedade. E tentar parcerias e vínculos, no caso do Brasil, é possível se fazer isso com a sociedade civil, que vem há longos anos se organizando com os troncos e barrancos, com oportunidades e às vezes desafios mais agudos, mas como que a igreja pode buscar essas parcerias, esses vínculos e continuar lutando. É uma luta difícil. Tem que ter um plano funerário legal para, pelo menos, ir para o cemitério decente, né? Mas é necessário. Então, eu acredito que a gente precisa continuar lutando, tendo fome e sede de justiça. Não significa que vai transformar na sua geração. Martin Luther King não teve o privilégio, numa luta que começou quase que sozinho, depois com outras pessoas apoiando, de ver um movimento tão inspirador e em massa hoje nos Estados Unidos, mesmo com várias lutas e com várias pressões. É hoje um movimento que tem afetado a Europa e vários outros países, mas o DNA dele começou com Martin Luther King. Verdade. Pastor, deixa eu encaminhar aqui para a gente começar a te liberar. Então, deixa eu fazer uma última pergunta. Então, pensando sobre o que a gente conversou até agora, justiça ela tem muito mais a ver com amor e misericórdia. É isso? Se a gente pensa no amor como uma dimensão bem ampla, não é? É interessante que a Bíblia, sempre que fala em virtudes, ela sempre põe um contraponto. Por exemplo, o amor seja sem hipocrisia, não é? Então, tudo indica que por conta da maculação do pecado, quando nós falamos de amor, nós temos que ir um pouco mais além. Claro que alguém aqui pode falar, não, mas o amor de Deus. Pois é, exatamente por isso. Como tem a maculação do pecado em todos nós, geralmente nós vamos precisar de um contraponto. Então, por exemplo, não dá para pensar nesse aspecto em misericórdia sem justiça, justiça sem misericórdia. Por causa dessa nossa limitação, para mim o conjunto mais importante é amor e justiça. É como, por exemplo, sejam simples como as palomas e espertos como as serpentes, né? Argutos como a serpente, ou seja, perspicazes como a serpente. Não é a perspicácia do mal, e nem a capacidade de picar que a serpente, não está falando do veneno da serpente, está falando da capacidade que a serpente tem de perceber o perigo quando se aproxima. Ela percebe pela temperatura. Então, a simplicidade das palomas e a perspicácia da serpente. A beleza do amor, ou da misericórdia, ou da candura, ou da ternura, mas a tenacidade da justiça. Então, no meu entendimento, por isso que no Sermão do Monte, logo depois que Jesus diz assim, felizes os que têm fome e sede de justiça, logo em seguida ele diz assim, felizes os misericordiosos. Porque geralmente quem luta por justiça tem a tentação de querer matar o opressor. E aí precisa ser misericordioso, porque senão a gente se reveste de uma ira que não é essa ira que pertence a Deus, né? E aí vamos nos encher de vingança e de violência, e isso é muito complicado. Então, a necessidade de um banho de amor e uma visitação de misericórdia para ela gerar profundo equilíbrio. Pastor Carlinhos, eu quero já te agradecer em nome da nossa pastora Tayana, do Cristiano e de toda a nossa comunidade metodista aqui de João Pessoa, né, por esse momento conosco. Por mim, eu ficaria inventando perguntas aqui, questões para a gente continuar nesse bate-papo, mas eu sei que você tem outro compromisso aí, então eu quero já lhe agradecer, né, e dizer que foi uma alegria imensa poder trocar essas palavras com o Senhor. E já tem um convite aqui, que assim que acabar essa pandemia, o senhor correr aqui em João Pessoa, que a comunidade está ansiosa para continuar esse papo. Vou com o maior prazer. Como dá uns 600 quilômetros, aí vocês me avisam 20 dias antes, que dá para eu fazer 30 quilômetros a cada dia, e chegar aí e sair daqui a pé, de Fortaleza, viu, Tayane? Eu vou sair aqui de Fortaleza, a pé, e aí chego aí com 20 dias, vocês me avisam antes, que aí eu passo por Mossoró, Natal, e aí, quem sabe, dessa vez eu realizo o meu sonho de fazer uma dessas chegadas numa dessas igrejas, indo a pé de Fortaleza. Mas eu acho que dá para fazer, ainda dá para fazer 30 quilômetros por dia,
e aí em 20 dias dá para fazer esses 600 quilômetros de Fortaleza a João Pessoa. Tá. Mas será um prazer. Eu estou devendo essa visita, né? Eu quero me redimir com vocês. A Tayana está dizendo que volta andando, caminhando com o senhor para Fortaleza. Olha aí. Beleza. Não, Tayana, faz o seguinte, vem para Fortaleza e a gente vai andando, porque depois que eu for daqui para aí, eu não vou voltar andando, não. Acho que eu não vou aguentar mais, não. É difícil. Pastor, então, mais uma vez, eu lhe agradeço, né? Foi, assim, extremamente esclarecedora e eu confesso que desafiadora, né? Todos aquilo que foi colocado aqui, porque quando a gente pensa nesse tema, ele não é apenas é para um lado, né? Sempre se volta para nós, sempre se volta para nós entendermos também que em alguns momentos somos nós que praticamos as situações de injustiça. Porque em alguns momentos nós temos um lugar de privilégio, né? E esses lugares de privilégio muitas vezes são usados para perpetuar injustiças. E outras vezes nós não conseguimos praticar essa justiça como o Evangelho nos chama, que é inclusive tendo misericórdia, né, e amando aqueles que praticam injustiças. Então eu lhe agradeço por mais uma vez trazer luz ao nosso coração, luz, né, do Evangelho do Espírito do Senhor para nós. Então, Deus lhe abençoe sempre, né, foi uma alegria imensa estar aqui com o Senhor. Algumas sinalizações de injustiça que a gente pratica, eu não sei, depois vocês resolvem essa questão. Exclusão das pessoas dos nossos instrumentos chamados sacramentais, né? Ou dos chamados sacramentos. Eu acho que esse é um sinal de injustiça que eu acho dos mais complicados, né? Ou seja, se eu estou na comunidade e tenho uma criança, eu tenho a certeza que a criança deveria ter acesso, e sobre a minha participação eu tenho dúvida, mas da criança eu não tenho. Eu acho que essa é uma das injustiças, né? A injustiça de que as mulheres não desfrutem dos mesmos espaços e das mesmas chances que os homens têm, né? O fato de que alguns pobres são tratados de uma forma inadequada no que diz respeito a outros que pagam as contas. A maneira como pais lidam com seus filhos baseado no grito e não baseado no diálogo fraterno, na capacidade de convencimento, né? As manipulações em via de duas mãos no que diz respeito à sensualidade, mesmo entre casais legitimamente casados, né? Então, são muitas práticas de injustiça que precisam ser corrigidas para que o testemunho e para que a pedagogia a respeito da justiça venha da interioridade. Senão, ela fica hipócrita. Esse é que é o problema. O grande problema da justiça, quando ela não é tratada na nossa interioridade e nas nossas relações microespaciais, é porque se nós não tratamos disso, nós vamos ter dificuldade de lidar com a justiça macroestrutural. Porque a justiça macroestrutural pode depois denunciar a lama que estava dentro do cara. E razão pela qual, especialmente no espaço político, é muito difícil. Porque todos os caras estão com o rabo preso, todos têm uma história feia, né? E aí ficam querendo, é uma frase que eu uso sobre isso, que é o cara fica querendo lavar a sala que está suja de lama com uma lata de fezes líquida. Então não dá para lavar uma sala suja de lama com uma lata de fezes líquida. Isso é injustiça. Isso sinaliza o conjunto, né, macroestrutural de injustiça. E aí o Evangelho excede a tudo isso, porque é uma água cristalina que lava tanto a lama quanto a fezes líquida. É isso. Obrigado aí por essa chance, por essa oportunidade maravilhosa. Se ficar puxando, eu vou longe. Eu gosto de papo. Eu só não vou puxar mais porque eu sei que o senhor tem um compromisso de 8h30. Então, senão... Isso, tá legal, tá legal. A gente puxaria mais. Então, deixe sua palavra final aos nossos irmãos e às nossas irmãs, né? E desde já eu já deixo o agradecimento mais uma vez. Foi uma alegria. Abraço e beijo para todo mundo. E a minha desculpa, porque tem muitos amigos e amigas que transitaram aí. Eu não pude interagir, até porque se eu ficar lendo, eu esqueço o que é a pergunta, como é que vou responder e tal. Então, mas assim, muito feliz de ver gente muito querida aí. Em tempo de tanto acirramento e violência, que sejamos batizados de amor. Em tempos de tanta guerra, que sejamos revestidos de paz e tenhamos espírito de reconciliação e pacificação. Em tempo de tanta fake news, que busquemos
a verdade que é fruto de um caminho ou de uma experiência e que pode gerar vida. Ou seja, não adianta verdade teórica sem caminho. Caminho, verdade e vida é um tripé muito interessante que Jesus propõe. Então, toda verdade deve ser fruto de uma história e de um caminho. E que essa verdade, esse caminho gere vida contra tanta morte e com tanta mentira que tem sido prato cheio, inclusive de líderes religiosos. Nunca vi uma época em que líderes religiosos resolveram ser tão amigo do pai da mentira e dar um nome bonitinho para ele, fake news, né? Não, fake news, ficou bonitinho, né? E o cara não entende que é do diabo, que é mentira, que é desgraça, que leva à morte, que gera guerra, que gera assassinato, que gera opressão e que maltrata vidas e pessoas. Que o Evangelho nos ajude a sair disso e a ser contra isso. Amém, pastor.